paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 41, e versículo de número 37 ao 41, que vai nos dizer assim: o conselho foi agradável ao faraó e a todos os seus oficiais. Disse faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, que Deus, ele começou a restaurar a história de José. Deus, ele começou a cumprir aquilo que ele havia mostrado para José quando ele tinha cerca de 17 anos. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que está chegando o tempo do cumprimento de promessas antigas. Eu não sei quantos anos você aguarda, quanto tempo você tem esperado em uma promessa antiga, mas eu quero lhe dizer que o tempo de Deus, o tempo do cumprimento daquilo que Deus ele falou, vai começar a acontecer na tua história. Aquilo que Deus te prometeu vai começar a se cumprir na tua vida. Quem olhava para a história de José pensava que, humanamente falando, era impossível ele chegar no patamar que ele chegou. Ele viver aquilo que Deus havia mostrado para ele. Muitas vezes nós vamos olhar para as promessas de Deus, vamos olhar para aquilo que Deus designou para a nossa história, para aquilo que Deus falou para a nossa vida, e nós vamos pensar que é impossível nós vivermos os propósitos de Deus, que é impossível a porta se abrir, que é impossível nós chegarmos onde Deus falou. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: quando Deus promete, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Declare comigo: o meu Deus é fiel e ele vela sobre a palavra dele para cumprir. O meu Deus é fiel e ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Foi Deus que fez José chegar onde ele chegou. Deus havia entregue para ele uma grande sabedoria. Deus havia mexido nos sonhos de Faraó. Deus havia preparado aquele momento para que José fosse honrado. Deus diz para você hoje: eu estou preparando momentos para que a honra chegue na tua vida. Eu estou preparando situações para que eu possa cumprir aquilo que eu te prometi, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Mesmo que pareça ser loucura a promessa de Deus na tua história, mesmo que pareça que, humanamente falando, decandaramanto de rasto, não vai acontecer nada na tua vida, creia que o Deus que te fez a promessa, ele é fiel. O Espírito de Deus estava sobre José e o próprio faraó enfatiza isso. Quando o Espírito de Deus está sobre a sua vida, as coisas mudam, as portas se abrem. É só questão de tempo para Deus cumprir a palavra dele na tua história. Hoje Deus diz para você: o meu Espírito está sobre ti, o meu Espírito está contigo, rabaiacandaramanto de rasto, e eu honrarei a tua fé. José continuou sendo fiel ao Senhor, mesmo diante dos processos que ele não compreendeu. Mesmo quando tudo parecia perdido, ele guardou a fidelidade. Eu estou conversando com homens e mulheres que, mesmo com tudo parecendo perdido, tu tem guardado a fidelidade. Tu tem guardado a confiança. O Espírito de Deus está na tua vida. E o Senhor me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: eu honrarei a tua fé. Eu não vou deixar você desamparado. Eu não vou colocar sonhos no teu coração, diz o Senhor, que eu não vá cumprir. Quando Deus ele coloca sonhos no meu e no teu coração, meu irmão e minha irmã, ele faz cada um deles acontecer. Ele cumpre. E hoje o Senhor diz para você: irei cumprir cada sonho, irei cumprir cada propósito, irei cumprir cada projeto na tua vida. Faraó começou a engrandecer a José, como Deus havia mostrado para ele que ele seria grande. Eu não sei o que Deus te mostrou, que hoje você olha e diz assim: meu Deus, é muito longe da minha realidade. É muito longe daquilo que eu vivo. E às vezes eu até penso que é coisa da minha cabeça. Tem pessoas aqui que acham, né, isso. Eu acho que é eu que estou querendo, que é eu que estou imaginando demais. E Deus está dizendo: não é não, minha filha, é confirmação para você. Não é não, meu filho, sou eu, o Senhor.
que estou trabalhando dentro de você, que estou colocando sonhos, que estou colocando projetos que são maiores do que você, para que você saiba que fui eu quem fiz. José tinha certeza de uma coisa. Ele só chegou aonde ele chegou porque Deus estava com ele. Porque era uma promessa de Deus para a vida dele, o governo. Não era algo que José queria, não, foi algo que Deus queria para José. Você sabe que tem sonhos e projetos que não é você que quer, mas foi Deus quem colocou no teu coração, foi Deus quem quis para você, e ele me trouxe aqui para lhe dizer, a promessa antiga ainda está de pé. Passaram-se 13 anos para iniciar o cumprimento da palavra de Deus na história de José. Tem pessoas aqui que estão esperando há tantos anos que você está tão cansada, que você está tão cansado e você pensa assim, eu acho que nem vai acontecer nada. Eu acho que a história não vai nem mudar, que a porta não vai nem abrir. Eu acho que eu sonhei em vão. E Deus está dizendo, não, minha filha, você não sonhou em vão. Foi eu quem coloquei sonhos. Foi eu quem coloquei projetos. Foi eu, o Senhor, que te fiz sonhar mais alto. Ribiante de Candarasturabaia. Foi eu, o Senhor, quem te mostrei que faria coisas grandes na tua vida. Tem pessoas aqui, irmãos, que não querem mais nem sonhar. Por quê? Porque ficam com medo, achando que é coisa da cabeça. E Deus está dizendo, não é coisa da tua cabeça. Essa palavra é uma confirmação. É os céus te encontrando, decando, raia, rasto, candaraba, candaraia, e dizendo para você hoje, eu sou fiel para cumprir aquilo que eu, o Senhor, prometo, e sou eu quem estou colocando projetos no teu coração. Sou eu quem estou fazendo você sonhar. Sou eu quem estou fazendo você projetar, e eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Declare comigo, meu Deus está me fazendo sonhar, e Ele vai cumprir os sonhos que Ele está colocando no meu coração. O meu Deus está me fazendo sonhar, e Ele vai cumprir os sonhos que Ele está colocando no meu coração. O próprio Faraó, ele mesmo diz que foi Deus que fez José saber de tudo aquilo. Ou seja, Deus estava na vida de José de maneira clara. Hoje Deus, ele diz para você, é o meu espírito, é a minha presença que vai abrir portas na tua vida, que vai mudar a tua história, que vai mudar o percurso da sua vida. Não é porque você é bom, não é porque você é boa, não é pela indicação humana, não é porque você vai fazer alguma coisa ali para ser aceito, ser aceita, não. Quem vai abrir a porta é Deus, quem vai te elevar de nível é Deus, quem vai te prosperar é Deus, quem vai abençoar você é Deus, quem vai abrir portas ministeriais vai ser Deus. Deus vai fazer aquilo que Ele te prometeu, irmã. Não tenha probabilidade, você não sabe o que eu enfrento, você não sabe o que eu passo, você não conhece a minha história, e Deus está dizendo para você hoje, ela não conhece, mas eu conheço. E eu sei o que eu te prometi, e eu sei muito bem como está o seu coração. Eu sei muito bem que você tem pensado que eu não posso fazer. Eu sei muito bem que você tem achado que eu não posso cumprir, mas eu te trouxe aqui para te dizer, eu vou fazer acontecer, eu vou cumprir, porque eu sou fiel. Deus está falando com homens e mulheres aqui, dizendo, não duvide da minha fidelidade. José se tornou um vice-rei, José se tornou o segundo homem mais poderoso na terra do Egito. Porque Deus estava com ele, porque ele havia tido 2 sonhos que Deus colocou no coração dele. Deus fez ele sonhar. Deus está dizendo, quando eu faço uma pessoa sonhar, eu cumpro aquilo que eu mostrei, eu cumpro aquilo que eu revelei, eu preparo você. José passou por um tempo de preparação, e eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão nesse processo. Processo de esquecimento, processo de calúnia, processo de escassez, processos de solidão. E você diz, meu Deus do céu, eu não entendo por que essas fases estão acontecendo na minha vida. Eu não entendo por que as portas estão se fechando se eu tenho sonhos que são de Deus. Eu não entendo porque tudo é contrário se foi Deus quem me fez a promessa, e o Senhor está dizendo, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu faço acontecer aquilo que eu falei. Passarão céus e terra, meu irmão e minha irmã, mas a palavra do Senhor não há de passar. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus não voltou vazia na história de José, e Deus disse para você hoje, a minha palavra não voltará vazia na tua história, porque eu cumpro aquilo que eu te prometi. Eu cumpro aquilo que eu falei, diz o Senhor dos Exércitos. Deus tinha algo extraordinário para a história de José.
E aqui estava se iniciando parte do plano de Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa, não foi o plano de Faraó. Não foi o plano de José, mas foi o plano de Deus. É o plano de Deus que vai acontecer na sua vida, não é o seu plano. Não é o plano dos homens, mas é o plano de Deus. É o que Deus determinou, é o que Deus falou. É o que Deus direcionou para acontecer na sua história. Declare comigo, o que Deus direcionou para acontecer na minha história vai acontecer. O que Deus direcionou para acontecer na minha história vai acontecer. O próprio Faraó, ele disse assim: administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Ele deixou bem claro que José seria grande. Ele deixou bem claro que José teria autoridade. Irmãos, isso aqui só quem faz é Deus, não de repente. Como num piscar de olhos, pegou um prisioneiro e fez dele um governador. Pegou alguém que, humanamente falando, parecia que a causa estava perdida e fez dele um vice-rei. É isso que Deus faz. Deus, irmãos, ele pega o homem do monturo e assenta entre os príncipes. Deus, ele pega aqueles que ninguém escolheria e ele honra. Meu irmão e minha irmã, Deus, ele marcou um encontro contigo aqui para te dizer o teu hoje. Não se compara com o que eu vou fazer na tua vida. Deus tinha uma grande mudança para a história de José. Você acha mesmo que José imaginou que a história dele viveria uma reviravolta como essa, irmãos? É claro que não. É claro, meu irmão e minha irmã, que ele cansou. É claro que ele se entristeceu. É claro que ele queria sair do processo. E com certeza ele pensava, irmãos, que a história dele não poderia mudar. Tem pessoas que entraram aqui assim, pensando: meu Deus, a minha história não pode mudar. As portas não podem abrir, Senhor. Eu sonhei e me arrependo até mesmo de ter sonhado. Eu projetei e me arrependo até mesmo de ter projetado, porque eu acho que eu fui longe demais. Só que Deus está dizendo: eu vou cumprir cada sonho, cada projeto, e você vai ver que não é coisa da tua cabeça. E você vai ver que não foi você que quis, mas foi eu, o Senhor, que determinei. José só chegou onde ele chegou porque Deus havia determinado isso para ele. Hoje Deus diz para você: foi eu quem determinei. Fui eu quem determinei aquela restauração. Fui eu quem determinei aquela reforma. Fui eu quem determinei aquele ministério abençoado. Foi eu quem determinei a salvação na tua casa. Fui eu quem determinei. E quando eu determino, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, diz o Senhor dos Exércitos. O faraó, ele deixou bem claro que ele estava fazendo José autoridade sobre toda a terra do Egito. José, meu irmão e minha irmã, se tornou um homem poderoso ali. No de repente, um dia ele dormiu dentro da prisão. No outro dia, ele já dormiu no palácio. É assim que Deus faz. Como num piscar de olhos, Deus, ele vai te dar uma grande autoridade. Deus, ele vai te entregar uma grande bênção. Ele vai cumprir o que ele te prometeu. Tem gente aqui, irmãos, que vai ficar como quem sonha. Tem gente aqui que não vai nem acreditar que Deus está fazendo tudo isso na tua história, porque Deus está dizendo: eu resolvi fazer. Glorifique o meu nome onde você estiver. José não mudou a essência, mas José continuou sendo um servo fiel do Senhor. Hoje Deus diz para você: continue sendo uma serva fiel. Continue sendo um servo fiel, porque eu, o Senhor, honrarei a tua fé. Eu, o Senhor, irei te honrar. Declare comigo: meu Deus vai me honrar, e eu creio nisso. O meu Deus vai me honrar e eu creio nisso. Você pensou que Deus ia deixar você na frustração, né? Que os sonhos que você teve foi somente algo da sua cabeça e que não ia acontecer. Aí Deus marca o encontro contigo nesta palavra para te dizer assim: minhas promessas, os meus sonhos, aquilo que eu designei para a tua vida está de pé e eu vou cumprir a minha palavra. Meus irmãos, podem passar céus, pode passar terra, mas a palavra do Senhor não volta vazia. Se Ele falou o que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Eu não sei o tamanho do projeto, eu não sei o tamanho do sonho, mas eu sei que Deus marcou encontro com você aqui para lhe dizer: não desista, porque eu fui fiel na história de José e eu vou ser fiel na sua história. Não rasgue planos e projetos, não rabisque, não lance fora, achando que Deus não vai cumprir. Porque no tempo de Deus Ele faz cada sonho, cada projeto, cada propósito ser colocado em prática e o nome dele é glorificado. Foi Deus quem honrou a José. Deus deu sabedoria para ele estar onde ele estava. Deus está te dando sabedoria. Deus está te dando maturidade. Não teria probabilidade de José governar sem maturidade. Muitas vezes a gente não entende o processo e acha que o processo é tão doloroso e até mesmo que é um castigo de Deus.
Mas Deus me trouxe aqui com essa palavra para te dizer: o processo não é um castigo. O processo é uma preparação para te dar maturidade, para te dar experiência, para que você possa viver o que eu designei para a tua vida, José. Ele precisou aprender a administrar para que ele pudesse ali viver o propósito de Deus como governador. É por isso que a palavra do Senhor diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor coloca. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que Deus, ele vai te honrar, porque você tem sido fiel no pouco. Só continue sendo fiel no pouco. Só continue aonde Deus te chamou, fazendo o que ele te chamou para fazer, com fidelidade, dando o seu melhor, pois Deus, ele honrará a sua fé. José foi fiel na prisão, José foi fiel na casa de Potifar, José foi fiel em todas as fases da vida dele, na casa de seu pai. Hoje Deus diz para você: seja fiel nas fases, porque eu, o Senhor, vou cumprir cada sonho, cada projeto, cada promessa. Tem gente aqui que queria realmente desistir, porque pensou que era coisa da tua cabeça, e você disse: não, isso aqui não é pra mim não. Deus até me fez sonhar, me fez projetar, mas agora eu já estou desistindo. E Deus está dizendo: pega de volta o projeto, pega de volta o sonho. Volte a sonhar, porque eu cumpro aquilo que eu prometo. Quando eu revelo algo, quando eu resolvo mostrar algo, eu faço acontecer aquilo que eu revelei. Deus revelou para José que ele seria um governador. Deus revelou para pessoas aqui que você seria uma pessoa abençoada no ministério, que sua família seria salva, que ele te abençoaria financeiramente, que ele traria saúde para a tua história. Então, o que ele te revelou, acredite. Acredite mesmo que tudo seja contrário, pois Deus está contigo, como ele esteve com José, e certamente, acredite, ele vai cumprir aquilo que ele te prometeu, como ele fez na história de José. E José se tornou um governador porque Deus estava com ele. Você vai viver os planos e os projetos que Deus determinou para a sua vida, pois Deus, ele está contigo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você, e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que o Senhor nos faz sonhar, o Senhor coloca projetos, coloca sonhos no nosso coração, porque o Senhor vai cumprir cada um deles. O Senhor foi fiel na história de José, e eu creio, Pai, que o Senhor é fiel na história do teu filho, na história da tua filha. A tua palavra vai se cumprir. Eu creio, meu Senhor, que o Senhor vai fazer o impossível acontecer, pois o Senhor é um Deus de promessa, o Senhor é um Deus que cumpre cada sonho, cada projeto. O Senhor foi fiel na história de José, esteve com ele. Eu creio que o Senhor está com teu filho, que o Senhor está com tua filha. O Senhor vai cumprir cada palavra, cada projeto, cada sonho. Os teus filhos, Pai, vão ficar perplexos diante da grandeza daquilo que o Senhor vai fazer na história deles, pois como o Senhor foi fiel na história de José, o Senhor também é fiel na história dos teus filhos. E o Senhor vai fazer coisas especiais na história deles, Pai, como o Senhor prometeu. Deus, eu creio em coisas grandes que estão chegando para pessoas que estão me ouvindo agora, e não tardará. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer laços, setas, retaliações, dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho, para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Hoje Deus diz para você que da mesma forma que ele foi fiel na história de José, ele também é fiel na sua história. E ele vai cumprir cada sonho, ele vai cumprir cada projeto. Tudo aquilo que ele colocou no seu coração, ele mesmo vai fazer acontecer. Não duvide. Pois Deus tem coisas grandes para cumprir na tua história. Não duvide, porque Deus está perto, está às portas, está prestes de fazer acontecer aquilo que Ele mesmo designou para a sua história. E você vai ficar como quem sonha. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Tem promessa antiga que está às portas de acontecer. Deus te surpreenderá. Que Deus te abençoe.